para a gente criar uma comissão municipal de mobilidade urbana, para ter essas discussões semanal, quinzenal, seja lá qual for o prazo aí, porque isso é de extrema importância. Porém, aqui é para a gente fazer propostas, né? Segurança do ciclista. Sim. Sem a segurança, sem dar condições de Uma educação de trânsito para o ciclista. Sabe o que é muito importante também nisso? Uma regra, né? Tem uma regra que não tem. A questão da iluminação das ciclovias também é um ponto que a gente recebe bastante reclamação. Sim, a parte educativa do negócio. ele tem que comprar todo o equipamento de segurança. Bom, entra também. Entra também. Banheiro público entra daí também. E bicicletário também está previsto no plano de mobilidade urbana. Gente, a gente pode. Vamos. Desculpa, gente. A gente precisa correr para poder marcar certinho e conseguir Pessoal, passar as ideias de vocês, né? Nós temos 10 minutos para formular uma proposta ou 3 propostas e espero, como eu falei, que a proposta daqui seja uma das que vão para o Estado. Deixa, se possível, a rota como uma proposta. Sim, até porque ela é uma coisa que tem que ser feita mesmo, embora a gente já tenha uma programação. No plano de mobilidade. Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais aqui, seria a parte de mobilidade sustentável. A gente está entrando nessa situação das ciclovias e eu acho que a gente... Não, se segura, é só mais o tempo mesmo. Né? Quer fazer a aplicação? A frota elétrica. Então, Mas interligado, por exemplo, juntando com isso daí, a ideia dele aí, dos veículos, se deixasse colocando um bicicletário e colocando um ônibus intercalando, para onde chegava, pegava de ônibus, ia até o centro e já deixava ali, desafogava a quantidade de carro que a gente tem ali. Né? Isso por exemplo, é uma boa proposta também. Eu vi aqui, acho que foi ela que falou sobre a situação assim, vamos incentivar o pessoal a manter o carro lá. Então, vamos fazer diferente, né? Vamos falar assim, ó, quem tem veículo elétrico pode descer, o outro vai pagar TPA. Mudança de legislação, o senhor fala? É uma ideia. Tem até uma discussão na CT para isentar os veículos elétricos do rodízio, por exemplo. Sim. É que assim, pessoal, nós temos que entender uma outra questão. Pessoal, nós temos que entender uma outra questão. Em 2023, a gente teve uma concessão pública aí. E essa concessão, ela, se não acontecer nada de quebra de contrato do poder concedente ou da concessionária, vai até 2038. Não, a concessão do transporte público, da SOU. Então, foi uma concessão agora de 2023, 15 anos prorrogável por mais 15. Então, quando a gente vai propor uma mudança, nós temos que se atentar a esse detalhe. Na concessão não tem nada previsto. Existe. Só que existe uma palavrinha que chama equilíbrio econômico financeiro do contrato. Que é aí que... Já estão usando os ônibus tudo reformado, imagina se comprar um ônibus elétrico. Eles não vão mais conseguir comprar ônibus normal. Sim. Daqui 5 anos, eles só Mas consegue, no atual contrato consegue. A gente tem previsto tecnologia, tanto é que eu convido todo mundo aqui a conhecer, eu acho que isso é muito pouco divulgado. Na nossa Secretaria de Mobilidade Urbana, nós temos controle total da frota de ônibus, nós temos, através de um sistema chamado Fleets, a gente verifica onde cada ônibus está. A gente tem feito autuações, tem um aplicativo que a população pode usar, só que isso é pouco divulgado. É o Citamob que a pessoa pode usar, então... Então, esse é um outro problema. A gente tem problemas de GPRS nos ônibus, a gente está cobrando a empresa.
vão ser implantados, isso é contratual, vão ser implantados nos pontos de ônibus, vão ser implantados, o seu ônibus chegará em tantos minutos, isso está nesse contrato. Então, tudo isso já é possível. Agora, aqui, vamos formular as propostas para a gente levar para essa etapa estadual da conferência. O Emiliano falou da rotas acessíveis, que seria já uma então, rota acessível? Essa do corredor de ônibus aí, eu gostaria... Essa do corredor de ônibus, da SP55, como é que vai? Ô, Jéssica. Ponto centralizado. Ó, a Jéssica agora ela vai fazer um compilado de tudo que a gente conversou. E aí a gente vai fazer uma votação aqui para ser democrático. Vamos falar, ó, as propostas que vão sair desse grupo vão ser essas e essas. Ó, eu, assim, como visionário, eu gostaria que incluísse o trem. Eu gostaria que incluísse o trem. Porque é uma coisa, tem gente que fala assim, isso é futurista. Não é. Por exemplo, ligando São José aqui, ou trechos com bonde. Entendeu? Como eu escrevi isso? Veículo, sistema de transporte sobre trilhos. Pensar na temática lá de pensar em vulnerabilidade e possibilidade, tem a vulnerabilidade da estrada. Uma possibilidade pode ser essas outras formas, sim. Aquaviário. O aquaviário também. Pra gente que mora no Massaguaçu, né, Deni? Ou ir lá para casa de barco. Quero ver como entra no aquaviário no Massaguaçu. Aquaviário, né? A ambientalista ali pode fazer. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Não, as anotações, aí a gente formula como, né, vocês... Botou aquaviário também para colocar como votação? Multimodal, coloca aí. Multimodal. Ó, temos 5 minutos. Sem querer ser chato. Vamos lá. Ó. Necessidade... Deixa eu finalizar ali o... Vai. Desculpa. Não sei se é viável, mas, por exemplo, sabe aquele ponto de ônibus na frente do shopping? Tem a ciclovia atrás. Eu não fui me informar muito bem, então eu sei até que ponto tem viabilidade. Mas, por exemplo, na ciclovia, se você fizesse uma cobertura com os painéis, né, para estimular esse nicho de economia que não que monta no fotovoltaico, você começar, porque às vezes você toma chuva, então, em alguns trechos das ciclovias, fazer pontos que ela fosse coberta com esses módulos fotovoltaicos, não sei. Um ponto de apoio, um equipamento que te ajudasse numa necessidade, sei lá, furou um pneu. Lembra que eu falei desse sistema que a MTU tinha esse projeto? Eu conheço esse projeto. Eles fazem estações de transferências que tem. A MTU, esse projeto era muito maior do que ponto de ônibus. Eu não sei se eles continuam, a gente precisa descobrir isso. A gente está falando com o Estado. Eles fazem estações de transferência. Quem conhece Campinas aí conhece a Avenida Alix da Cunha. Eles lá atrás, há uns 10 anos atrás, eles fizeram até com elevador. Já imagine ponto de ônibus que tem elevador. Lá tem elevador. Então atravessa, tem passarela no mesmo lugar do ponto de ônibus. Ele vai dos dois lados, são estações de transferência. Então isso é possível em Caraguá. Isso a gente tem, isso é assim, não é sonho, isso é possível, é captar recurso para ir para o Estado isso. Tem muita insolação. A minha experiência vivendo na Califórnia por 10 anos, eu não andava de carro lá, eu só andava de bicicleta por baixo da linha do trem que passava, que era Interbikes, chama de trem Interbikes. Além da linha de ônibus rápido, ainda tinha essa linha de trem que também ia de municípios a outros. Então, por exemplo, pegava o município que estava mais ao norte, ia para São Francisco, passando por Berkeley, e aí ia. E o trecho de bicicleta, ciclovias, passavam por baixo, e tinha um parque embaixo. Então, você tinha, além de arborização, você tinha o trem, você tinha a área dedicada especialmente para você ter só esses corredores. E já era uma área de passeio. E era bom para as escolas, porque chegava de uma escola a outra rapidamente, ligava os bairros e ligava a área comercial, os grandes shoppings. Isso, naquela via, daria para fazer tranquilamente. Imagina o VLT, eu já imagino. Passando ali. Sim, eu também. E já embaixo, da ciclovia, e todo ele arborizado. Gente, é
assim, eu fico arrepiada quando eu vejo esses modelos, mas porque vai Acho que a senhora, na palestra da senhora, falou que a gente deve priorizar o transporte de pessoas e não de veículos, a locomoção das pessoas. A gente mora numa cidade linda. Eu sou de São Paulo, trabalhei muitos anos em Campinas, mas a minha cidade de coração é Caraguatatuba. Então eu quero o melhor para cá. Então, assim, chega de a gente pensar em veículos. Como que as pessoas se locomovem na cidade é importante. As pessoas mais pobres moram na periferia. Então, isso é fato. Isso é até uma questão sua, né, Jéssica? Mas a gente tem que pensar mais nas pessoas. Se você falar hoje, há 10 anos atrás era pior. A gente, para mudar uma linha de ônibus, se ela passasse próximo à casa de um vereador ou de uma mãe de um vereador, a gente tinha dificuldade. Ninguém pensava no coletivo. Hoje a gente já teve um progresso. Então, vamos pensar nessas coisas sim. Em vez de um shopping ali, federal também, né? São Sebastião, né? Vamos lá, pessoal. É do estado? Porque as ambulâncias que vêm de São Sebastião tem que vir, passar lá de Cico, ali, volta. Estado. E para a gente criar a linha de ônibus ali, como foi difícil? Isso é mais um exemplo. É mais um exemplo que é da proposta. É basicamente... Quando eu sou responsável por criar as linhas de ônibus novas, a gente precisava... O hospital regional, ele tinha uma condição para ser onde é. Precisava ser atendido por, no mínimo, 3 linhas de ônibus. E a gente... Os ônibus que vinham da região norte, que nem o Massaguaçu mesmo, foi uma ideia que a gente teve, e todas essas ideias foram tiradas de pessoas, assim, nada... E foi a ideia de ligar o Massaguaçu, a linha 407, hoje termina no hospital regional. Agora, na região sul, a gente teve um grande problema, porque uma coisa, a gente chama isso no transporte público de KM negativo. Você está indo, você sai lá do travessão e vai para o centro. Aí você vai até a Padaria Estrela, volta. Isso, para quem está dentro do ônibus, é uma sensação de que, pô, eu estou voltando. Eu não estou indo para o meu objetivo. Só que a gente não tinha alternativa. E isso passa pela falta de municipalização da SP55. Eles ali deveria ter um retorno, sim. Aí tinha. Até esse corredor de ônibus, né, lá que entra pros bem antigo. Tinha sim um projeto. Tinha. E tinha projetos, por exemplo, lá na nossa região, no Massaguaçu. Eu cheguei a auxiliar técnicos do estado e fazer várias medições, topografia e tal, mas isso nunca saiu. Então, assim, a gente tem esses problemas. O problema de mobilidade da cidade, volto a dizer, eu não estou querendo induzir vocês, mas ele passa por essa questão da municipalização. É fato, é fato, é fato. Inclusive ali no Porto Novo, a linha do Porto Novo, você tem que ir lá. Isso, a necessidade de deslocamento. Não pode fazer essa proposta aí dentro? Nós vamos fazer. Pode? A proposta... Vamos lá, lê todas. Eu vou fazer as marcações para vocês. Já que você falou do regional, essa que passa direto para Santa Casa para UPA, ali aquela rotatória que existia antigamente, fecharam, frente ao sul. Sim. Aí fecharam ali, vai em frente ao cemitério, voltar, ver todo aquele caminho maravilhoso. Quem fechou? O Estado. Não, é o Estado, tá vendo como que é? Não, ali foi o Estado. Vamos lá, a gente está encaminhando para fechar essas propostas, mas de qualquer forma eu quero deixar para vocês bem aberto, assim, um super convite, tá bom? Nós lá na Secretaria de Mobilidade Urbana, estamos sempre de portas abertas para receber vocês, se quiserem passar tomar um cafezinho, uma água, conhecer o sistema, para divulgar. É gostoso isso, ter esse retorno. Mandar para Massaguaçu, que a associação de paz para passar para o povo. O povo perece por falta de conhecimento. Vocês não passam nada para a associação. É que é interessante, a gente está falando de mostrar o sistema lá. Lá tem um painel, aí tá... Tá vendo, gente? Está recebido o convite? Eu vou ficar muito feliz de recebê-los, de verdade. Não, você vai, ele vai. Eu fiz um convite para o nosso amigo. Então vai ter um calendário para entrar em ordem. Então vamos lá. Municipalização ou compartilhamento de responsabilidade sobre as rodovias. Como que eu posso descrever isso? Promovendo uma autonomia do poder municipal. Do órgão de trânsito municipal. Em relação do poder público municipal, isso. Poder público municipal. Vocês acham que isso está legal? Assim, Só vai conseguir fazer sustentável se a gente municipalizar. Só.
falar. Que vai melhorar pior. Ah, não. Não, louco. Vamos lá. Necessidade de ligação entre os transportes coletivos e as rotas acessíveis. A sugestão: utilização de micro-ônibus e vans para vencer as dificuldades dos tráfegos nas vias dos bairros. Elétrico. Estava falando elétrico, aquela frota elétrica. É crucial o elétrico. Com adequação da frota vinculada ao transporte público para veículos elétricos. Na frota, o quê? Da frota vinculada ao transporte público municipal. Foi falado vans ou só micro-ônibus? Vans e micro-ônibus. Mas vans? Não aquelas vans que você está pensando. Não. Aqui o contrato de concessão, quando ele foi concedido à empresa que atual é Sansetur, é de forma exclusiva. Então não existe legalmente, contratualmente, possibilidade de entrar uma segunda empresa, pelo menos nesse contrato de concessão. Não existe essa questão da van. Não, agora pode aumentar o número de veículos, pode aumentar o número de linhas. Parte de micro-ônibus. Pode. Trocar o sistema, por exemplo, em vez de propulsão a diesel, ser elétrico, desde que se mantenha. A gente tem uma informação, por exemplo, o contrato fala que o ônibus pode ter, no máximo, 10 anos de uso e a idade média da frota, 5 anos. Então, basicamente, é isso. Até o sistema, eu convidei já, todos os anos a gente faz um treinamento com os motoristas de ônibus, porque muitos motoristas não sabem que eles têm um regulamento, que eles têm que cumprir e tal, contratualmente. Esse ano eu vou levar o meu jovem aqui para ele... Vamos lá, gente, ó. Pontos de parada acessíveis 50 e veículos. Aí coloquei aqui marcação de captação de recursos. Aí eu não sei como formular isso. Eu tenho uma outra observação sobre isso. Que eles sejam também autossustentáveis, com placas solares, né? Os pontos de parada de transporte coletivo, que sejam acessíveis e eficientes energeticamente. Né? Ele pode ter também até um moinho pequeno de vento, não também dá tanto. Pode ter energia solar, eólica. Eu, na época dos pontos de ônibus, é que muitas coisas, como a gente não passa porque é coisa política, mas eu propus um concurso para criação dos modelos de pontos de ônibus da cidade. Como teve em Fortaleza, Aracaju, aqui, infelizmente, não é aqui. Ou tem uma parte política nesse meio. Eu vou comprar tal modelo. A gente já teve problema de ponto de ônibus que enferrujou. Todos esses de lado. A empresa. Bicicletário aliado ao. Tá mais para baixo. Seria a integração entre os modais. Sistema de transporte sobre trilhos, multimodais. E qual que era o outro? Era aquaviário. Aí também aéreo viário, que o prefeito falou que... Eu acho que deve ser... Eu acho que um aeroporto pequeno. Não, o aeroporto já tem. Eu acho que é um aeroporto mesmo de pequeno porte. Posso passar para o próximo, gente? Me falaram que a área da Fazenda Serra Mar tem possibilidade. Mais ou menos o que tem em Ubatuba. Questão de acessibilidade. As rotas acessíveis, priorizando os equipamentos. Eu também sou públicos. Pois não. Pessoal. Pode passar, pode falar. Acessibilidade. Rotas acessíveis, priorizando os equipamentos públicos e os pontos de interesse, certo? Que até é uma sugestão que o Emiliano disse que já está em andamento, mas os próprios públicos fortalecer isso, né? Dar uma florida, né? Com o mobiliário urbano. Bancos, iluminação, harmonização, piso drenante, calçada ecológica, pacotão. Então, com mobiliário urbano adequado. Piso tátil. Essa pode ser tanto na Rampa. Fala aí.
Isso pode ser tanto na via expressa, na via turística e na rota de serviço. Essa rota de acessibilidade. Parques lineares. Na via da praia, na SP. Pessoal, só um minutinho, um de cada vez. A gente pode propor parques lineares com ciclovias para esses áreas lineares aos rios, grandes rios. Então, o Santo Antônio e o Juriquiri. E o outro também seria o Guaxinduba, né, que também precisaria ali de um parque linear, que é importante. A gente está propondo. Mas o parque linear entra até no Massaguaçu. Tem um monte ali onde tem o canal de drenagem, ali estou colocando o parque linear, que ali é fundamental. Ali tem água ainda. De uma forma que eles não se tornem canalizados, mas sim parte do sistema que vai absorver. Pegando esse gancho das ciclovias, gente, tem também alguns pontos de ciclovia que nós colocamos aqui, ó. A segurança do ciclista, tanto na infraestrutura das ciclovias, como a parte educativa do próprio ciclista. Ali na olaria, quem desce quando ônibus ali na olaria, plano de rota consegue padrão, atravessar. mas não tem Não tem como ali. padronizar. Gente, só um minutinho, ó, repetindo. Segurança do ciclista, tanto com a infraestrutura das ciclovias, quanto na parte educativa do ciclista. Equipamento de segurança. Equipamento de segurança. Nós temos um problema grave agora, que a gente está absorvendo, né? Que é a questão das bicicletas motorizadas. Tem uma, para título de informação, já saiu uma resolução do CONTRAN e ela está num prazo que já está vencendo. E a partir daí a gente vai começar a cobrar emplacamento. Mas ainda tem um prazo. Mas aí precisa de uma licença. Aí tem todo a ACC. Ou a categoria A. Ou A. Não pode trafegar pelas vias. Tem. Existem vários tipos. Existe a bike elétrica até 500 watts. É isso. Que é um motor que vai... É melhor, se a gente falar, lendo a resolução, porque assim, eu li muito pouco. Mas... Uma solução ali no Olaria, depois da faculdade de módulo, aquele ponto de ônibus que tem ali, que todo mundo desce ali para atravessar. Ninguém consegue atravessar. Não tem passarela, não tem nem faixa de pedestre. Olha para lá, o carro pega aqui. Você pega aqui, o carro pega a faixa de lá. Então, mais uma vez, Estado. Nesses locais que vai ter, que vai ser... Não, é tudo isso que vocês estão falando, é tudo Estado. Inclui um banheiro, Pessoal, tem só falou de rios, eu queria... O Emiliano vai me lembrar também, participou do plano de mobilidade. No plano de mobilidade não tem a ideia de porque tem a ponte lá do Rio Santo Antônio, depois tem a da Rio de Janeiro, depois tem a da Santa Casa. No meio também não tinha uma? Na São Paulo, né? Que já ajuda... O teatro, né? Isso, acho que é a Avenida São Paulo, aquela, Jéssica? Desculpa, onde? Eu acho que é São Paulo, é para atravessar o Rio Santo Antônio. Rio de Janeiro. É porque assim, a gente tem lá na Avenida da Praia, que é a antiga proposta. É porque hoje a gente atravessa ou na Arthur Costa Filho, ali na Geraldo Oliveira, ou então só na Rio de Janeiro, Não, né? tinha previsão de uma proposta ponte que antiga, cortava, acho que fazia era um eixo São Paulo. de ligação. Que inclusive era um dos eixos do plano de mobilidade. Era um dos eixos, né? Na Minas Gerais. Tá no caderno. Nós passa pela físico na CPED. Gente, Fica acho saudável, que cadernão desse tamanho. o último ponto Às vezes dá, mas esse ano a gente vai discutir de novo. é em relação aos bicicletários. Bicicletários e estações de parada, né? Que é aquela sugestão de que em alguns pontos tivesse essa estrutura para atendimento do ciclista, né? Em alguns pontos durante a ciclovia. Mais alguma coisa que a gente falou? Quantas propostas deram aí? Então, nesse Eu bicicletário, se escrevi, puder... a gente vai ter que fazer isso agora. Passar Nesses ali. locais que vão existir bicicletários, se puder ter Eu banheiro marquei aqui com banheiro. e locais que a gente possa carregar a cadeira. Olha lá, e energia. Parque Linear. Já marquei no parque linear. Parques lineares com ciclovias. Parques lineares com arborização já vai dar um aumento no processo de arborização. E aí, junto com, né? Já marca das coelhos. Tem um local para dois. Tem um local para dois.
duas implantações. Você achou Esse uma local nova não ponte existia até um ano atrás. dando continuidade na Avenida de São É os Paulo, braços vai ligar com o Gaiá. É, Eu acho que a ação é isso que a gente falou. A gente falou isso. Isso. Eu não sei, É. senhor meu, não sei se na São Paulo seria o mais ideal, mas a gente teria que estudar isso, porque a São Paulo está muito próxima da árvore da São Paulo. Talvez na de cima. Talvez uma mais superficial. Oi? Sim, né? É que ela tem um canteiro central ali, né? Uma valeta, na verdade. Sim. Mas isso já tem no caderno de mobilidade. Já tem, né? Pessoal, obrigado pela participação. Vamos enumerar aqui as propostas. Acho que elétricos. Sim. A gente precisa votar porque precisa ter uma de cada. Não, são quantas? Pelo menos. São a gente pode sair até com quantas? 4? 4 propostas? Não, de cá. 5? 5? 5. Ó, 5 propostas. Então todas que a gente conversou vai entrar. Assim. Eu vou tentar resumir essas 5. É. Pra não perder. Vou juntar assim, ó, várias propostas em uma linha só. Vocês entenderam porque eu trouxe ela? Ela é muito. Infelizmente, a gente. Só um comentário enquanto ela organiza. Ela é arquiteta e ela passou num concurso e a gente vai perder ela. Que ruim. Não, me perdeu. Mas eu já estou falando com o secretário. Segura. Revolve o concurso. Exatamente. De verdade, eu acho que essas conversas é muito legal. Eu queria que tivesse mais desse formato, de algum outro formato. Mas vamos amadurecer essa ideia da comissão. Devem fazer. É legal se protocolar, mas isso seria aberto. Eu quero fazer um inventário de lições das provas aqui, para a gente poder ter isso, para ter uma baseline para redução dessas emissões. Sim. Existe. Não, isso tem. Eu falo mais numa comissão, por exemplo, uma comissão tarifária, uma comissão mais direta com o transporte. Que ela discutisse problemas pontuais, assim, o ano inteiro. Todos os anos, por exemplo, a empresa de ônibus pede aumento de tarifa. Essa comissão ia discutir coisas nesse sentido, né? Uma coisa que está no plano de mobilidade urbana tem o conselho de mobilidade. Muito obrigado. Muito obrigado ao grupo do Eixo 1. Obrigado, Fátima, pela mediação, por essas propostas. Pessoal, agora convidamos o grupo do Eixo 2, Mobilidade e Infraestrutura Urbana, para a apresentação das suas 5 propostas. Eu não sei se... Bom, o nosso grupo é Infraestrutura e Mobilidade. Primeiro, agradecer a todo mundo aí. O grupo foi 10. Obrigado. O primeiro é municipalização ou responsabilidade compartilhada da rodovia SP55, promovendo a autonomia do poder público municipal. Então, esse é um grande problema que a gente tem na mobilidade aqui, eu acho que não só de Caraguá, como de outras cidades do litoral norte, devido à circunscrição da via, né? Então, muita coisa é o Estado, muita coisa é o município. Esse é um sonho antigo da municipalização, proporcionaria, por exemplo, a possibilidade de criação de corredor de ônibus, ciclovias, várias coisas em função desse item. O 2, ligação entre transporte coletivo e as rotas acessíveis. Sugestão, utilização de micro-ônibus, ônibus elétricos,
para bairros com adequação da frota vinculada ou transporte público. Isso conversa diretamente com as cidades inteligentes de 15 minutos, né? Acho que tem toda essa preocupação de fazer com que a cidade ela olhe para si em diferentes momentos e veja como é que o transporte vai propiciar essa locomoção para as pessoas, não para os veículos. A terceira proposta é a adaptação dos veículos da frota municipal para veículos elétricos. Então, assim, hoje nós temos um contrato de concessão em vigor, né, ele foi feito em 2023, por 15 anos, prorrogável por mais 15, porém, nesse contrato, existe a possibilidade. É lógico, a gente tem que respeitar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas existe. E isso melhoraria até o meio ambiente, uma série de questões. Lógico que existe uma infraestrutura para que esses veículos elétricos possam ser recarregados. Então, a gente está colocando aqui de uma forma que sejam alimentados por energia solar. Tá? E esses pontos de carregamento, que estariam espalhados pela cidade também. A gente não conversou, mas isso precisa ali, né? A gente conversou um monte. A proposta 4, melhorada dos pontos de parada de ônibus, o professor falou sobre isso, buscando recursos do próprio Estado. A gente sabe que hoje a EMTU ela está sendo absorvida pela Artesp. Eu tenho conhecimento que a EMTU tinha um projeto de pontos de ônibus em locais, assim, rodovias, em locais onde eram também atendidos pelo transporte metropolitano, e a nossa realidade é que o município de Caraguá é que implanta também os pontos de ônibus nesses locais. Então, por que não, até o professor falou sobre isso, buscar recursos estaduais para esses locais? Então, essa seria a 4ª proposta. Aí, com equipamentos de apoio, com acessibilidade, com rampa, enfim. E a 5ª, sistema, aí já aí a gente vai falar sobre modais, né? Até a professora usou na palestra dela. A proposta de sistema de transporte sobre trilhos e, por que não, para o nosso município. E também o aquaviário, e também o aeroviário, como o prefeito falou. Né? Então, a nossa 5ª proposta seria um sistema de transporte, não só os multimodais, né? Não só o transporte sobre pneus, mas sobre trilhos, aquaviário e o aeroviário. O que a gente gostaria é que a cidade tivesse uma pegada de carbono muito menor que ela tem hoje. Então, esse sistema multimodal, com exceção, talvez, só do aeroviário, que vai aumentar, né, a emissão, a gente teria que fazer uma avaliação e um inventário de emissões para que a cidade possa ter uma base para onde ela vai reduzir essas suas emissões. Obviamente, multimodal teria que ser trens elétricos e as balsas, provavelmente elétricas também, que hoje já existem. As balsas, que eu digo, esses barcos de passageiro. Né? Certo? Tem mais uma que a gente falou. Que foi só que aí a gente só pode 5. Né? Só pode 5. Só que tem uma 5ª que conversa com o eixo 1. A gente pode voltar no eixo 1, só para a gente lembrar? Talvez, essa implantação de parques, nós pensamos em colocar parques lineares, com 15 parques lineares que vão junto aos rios, para transformá-los em ciclovias e áreas de arborização. Com isso, ligariam os bairros através dessas ciclovias pelos rios, ou seja, devolvendo ao rio seu lugar de descanso, né, onde ele poderia expandir, e, ao mesmo tempo, criando aí áreas de parques. Junção, integração. Gente, nós precisamos integrar. Então, se possível, poderia colocar também ali para juntar? Seriam 15 parques lineares que acompanham os rios, né? Rio Santo Antônio, Jucariquerê, Guaxindu e outros tantos que tem, a gente não vai falar de todos. Valorizando, mas respeitando esse espaço dos rios e criando ali ciclovias e áreas arborizadas. Gente, uma salva de palmas para o grupo Eixo 2. Arrasaram!
Eu sei que é desafiador ter que fazer tudo isso em pouco tempo. Parabéns para o pessoal do Eixo 3, que vai ser agora a apresentação. O que foi explicado aqui, conforme regimento interno, nós só podemos eleger 8 propostas, ou seja, vai ter eixo, vai ter tema, que só vai ter uma proposta, tá? Outros terão mais. Mas quem vai decidir serão todos nós, todos vocês. A Marina já está aqui digitando para que a gente possa escolher por eixo qual é aquela proposta prioritária que não pode ficar de fora. Todas são importantes, mas, infelizmente, a gente vai ter que ter esse exercício, tá? Então, Cauê, por favor. Pessoal, convidamos aqui o grupo do Eixo 3, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, para a leitura das suas 5 propostas, onde, na sequência, podem Sim, ser o grupo pode todo. ser o grupo inteiro, Pode mas pedimos que só 2 falem, para que a Isso. gente seja mais ágil. Estamos com o tempo aí, vocês estão seguindo. Temos mais 2 grupos para apresentar, depois temos eleição, depois temos delegados para se inscrever e votarmos, e aí sim encerramos, gente. Então, só vou pedir que a apresentação seja objetiva, porque temos mais 2 grupos, tá bom? Esse grupo, gente, até justificando para o meu secretário, né? Porque imagina eu, a formiguinha operária, indo lá. Está atrasado. Ele foi o maior grupo. Então, foi desafiador, mas eles fizeram toda uma metodologia, dividiram em 5 grupos. Olha aqui, gente, espetáculo. Olha. A gente podia transformar isso numa secretaria, hein, Fátima? Ia ser muito bom. Vou mandar... Ai, eu ia amar. Gente, Auraci, eu não sei quais são as pessoas, mas, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Né? É isso para todos verem a importância do meio ambiente. Né? Eu fiquei muito feliz. É um grupo maravilhoso, pessoas que entendem demais de meio ambiente, deu para distribuir tranquilamente. Né? Então, quem vai apresentar vai ser o Dadinho Facchini, para quem não conhece, né? Talvez um dos primeiros ambientalistas aqui, junto com o Walter. Cadê o Walter? Cadê o Walter? Walter, venha. Vem cá, você faz parte do grupo. Vai sair na foto, sim. O Walter também, acho que foi o primeiro movimento ecologista que teve em Caraguatatuba. O Facchini, o Walter fazia parte. Eu era criança, gente, eu nem sabia o que era isso. E eu acho... até a ideia Cadê o Paulo André? Paulo? Foi embora? Bom, só para ser rápido, senão a Carolina vai brigar comigo. O que eu achei fantástico agora, a pessoa que vai apresentar a maioria das respostas chama-se Bianca. Ela tem 20 aninhos e faz engenharia ambiental. E não adianta, né, a secretaria voltar a ser uma supersecretaria, como foi, o Dadinho, o trabalho dele, o Walter, etc., Henrique, Daniel, entre outros. Não adianta, se isso não perpetuar. Então, Bianca, você é nossa esperança. Não é isso? Então... A Bianca vai começar e depois o Facchini, o Dadinho, termina, principalmente na questão de resíduos sólidos. Por favor, fique à vontade, Bianca. A gente teve muitas pautas e várias propostas, então a gente tentou sintetizar o mais rápido possível. Então, eu vou trazer um pouquinho do que a gente, em consenso, trabalhou. A gente trouxe a questão da universalização do acesso à água potável e a coleta e tratamento de esgoto, que a gente tem uma porcentagem boa aqui no município, mas o grupo entende que essa porcentagem tem que ser 100%. Mesmo que a gente tenha um número bom, a gente quer que melhore, a gente sempre quer que melhore. Então, essa foi uma das pautas que a gente trouxe. A gente trouxe o incentivo à regularização fundiária com o apoio da implementação de infraestrutura urbana. Então, a gente sabe que existem muitas pessoas que estão em área de risco ou em áreas que não estão regularizadas. Então, o grupo também entende que o incentivo a essa regularização e também o incentivo a uma infraestrutura, a água potável, a coleta de esgoto também é super importante. O grupo também trouxe a implementação de educação ambiental vertical em todas as áreas, como no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e também na grade curricular.
da grade educacional, perdão. Porque a gente também entende que a educação ambiental tem que ser trabalhada em todos os espaços. Todo mundo tem que saber o que é educação ambiental. Não é só lá na escola ou não é só lá na Câmara. Tem que ser em todos os espaços. Isso aí. Então... mais fácil. Senão, nós somos os bandidos. Ele não deixa, não. Tem que ter educação ambiental. Muitas pessoas ainda acabam não tendo acesso à educação ambiental. Por fim, a gente trouxe a questão de mais ecopontos. A gente também sabe que a gente tem um número alto de resíduos, então a gente precisa, assim como a educação ambiental, para conscientizar as pessoas de como descartar esses resíduos, a gente precisa também de espaços para que esses resíduos sejam devidamente descartados. Então, a gente trouxe a questão dos ecopontos e a questão dos reservatórios de água, né? Que a gente entende que, quando a cidade está mega lotada, a gente tem a questão de alguns bairros faltarem água, então a gente trouxe também o ponto dos reservatórios de água para essas situações de emergência. O senhor Dadinho vai falar sobre a coleta de resíduos. Na realidade, eu que deveria estar passando o cetro para ela. Eu gostaria de começar dizendo o fato que nós estamos apresentando e depois justificarmos. A proposta nossa do nosso grupo, que saiu até de forma diferente, mas em diversos momentos, foi que Caraguatatuba tenha a iniciativa, a liderança da formação de um consórcio regional de resíduos sólidos. E agora eu vou justificar por que esse motivo. A CETESB, quando foi apresentado 5 pontos em Caraguatatuba para aterro sanitário, a CETESB condenou os 5. Queima de lixo hoje é proibido em termos nacionais, não é nem do Estado de São Paulo, é no Brasil todo. Então, queima de lixo está fora e aterro sanitário também estão fora. Então, resta para nós certa possibilidade de nós termos a criação de uma indústria de resíduos urbanos, realmente uma indústria completa de todos os pontos, que vai produzir desde energia até adubo. Esse é o ponto que nós estamos querendo. E estamos mostrando a forma com que esses 4 municípios vão ter uma diminuição das despesas do transporte. Principalmente, vamos citar Caraguatatuba, porque nós começamos com Jambeiro, lá perto de Mogi das Cruzes, depois fomos para Tremembé e agora estamos em Jambeiro. Jambeiro, que ficou mais próximo, é o dobro de Paraibuna. Paraibuna hoje é o município que tem a maior quantidade de terras ociosas do estado de São Paulo, ou sendo usado para reflorestamento ou até mesmo para turismo rural, que é uma nova indústria que está surgindo no país. Porém, tem muitas áreas ociosas. E Paraibuna necessita não só de mais fornecimento, possibilidade de mão de obra, mas também de recursos. Que Paraibuna, junto com Ubatuba, são os 2 municípios mais pobres da nossa região. Certo? O primo rico é Ilhabela e o primo pobre é Ubatuba e Paraibuna. Então, o que nós estamos propondo? Certo? A criação de um consórcio regional de resíduos sólidos que vai atender os 4 municípios mais Paraibuna, com possibilidade de atender Salesópolis e Natividade da Serra. Para uma indústria desse porte, nós temos, nos estudos, aproximadamente, uma proposta voltada a 801 milhões de pessoas. Hoje, no litoral norte, junto com essas outras 2, 3 cidades, nós temos mais de 500 mil habitantes de população fixa. Porém, o fim de semana passado mostrou o que significa o litoral norte. Nós tivemos mais de 1.200.000 turistas vindo para o litoral norte. Então, em termos de população, certo? Em termos de custo-benefício, já está resposto essa resposta. Então, é extremamente importante isso daí. Por que resíduo sólido tem que ser tratado de uma forma especial? Primeiro, faz parte de 2 itens do saneamento básico, que é a coleta e deposição final. Ao mesmo tempo, se nós tivermos uma qualidade de coleta muito bem feita, nós temos menos poluição do lençol freático e das águas pluviais. Então, na realidade, um bom trabalho voltado ao resíduo sólido está contemplando quase todo o saneamento básico. E contempla até mesmo a parte de água potável, porque se nós tivermos contaminação da água, ela deixa de ser potável, e o problema de diminuição dos dejetos. Então, essa proposta que esse grupo criou,
certo? Que Caraguatatuba lidere a formação de um consórcio para a transformação do resíduo sólido na nossa região. Caraguatatuba seja pioneira, seja... E tem uma outra coisa ainda. Essa proposta que está numa cartilha publicada pelo Ministério das Cidades, em conjunto, em comum com o Ministério Nacional Alemão, que a Alemanha hoje é um dos países que mais investe em meio ambiente no mundo, e a Agência Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Então, responda a isso, responda a 4 legislações e um decreto. Infelizmente, não vou ler, porque eu entreguei meu papel para alguém aí, esqueci para quem foi. Né? Porém, essa é a resposta. Então, a proposta nossa é uma proposta não só municipal, mas uma proposta regional. Bom, gente, então esse é o grupo pequeno do meio ambiente aí, com algumas propostas, né? E, infelizmente, uma coisa que a gente precisava de mais tempo, né? Isso que o grupo reclamou. O Daniel fez um trabalho maravilhoso e toda hora entrava alguém de preto lá, né? Os homens de preto e as mulheres de preto. As mulheres de preto. E o Daniel, eu pedi, por favor, ele, né, entendeu? Mas a colaboração desse grupo é muito mais ainda do que foi apresentado. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Parabéns vocês pelo trabalho. Vocês valem ouro. Valeu. Obrigada, secretário. Obrigada a todos. Todas as propostas que foram faladas, a Marina, da organização, já registrou aqui, tá bom, gente? Para facilitar na hora da escolha e votação. E a gente não esquecer de nenhuma. A gente vai fazer uma votação, todo mundo participando, e realmente a gente priorizar o prioritário. Agora, Cauê, qual é o próximo grupo? Pessoal, convidamos agora a vir aqui ao palco o grupo de cidades inteligentes do Eixo 4. Da mesma forma, o grupo se apresentando com 2 representantes para a leitura das 5 propostas. Aqui, Eixo 4 chegando, eu vou passar o microfone. Lembrando que teremos uma proposta por eixo e 3 eixos, tendo 2 propostas aprovadas. Então, a apresentação de vocês é bem importante para definir quais eixos terão mais do que uma proposta sendo aprovada. Bom, nosso grupo deu uma debandada, então só restou a gente aqui. A gente discutiu bastante e as nossas 5 propostas dentro de cidades inteligentes são um aplicativo de vigilância comunitária de risco, onde a própria população pode reportar o risco, né, colocando fotos, uma breve descrição, isso tudo num mapa base para gerenciamento desses apontamentos para facilitar o trabalho da prefeitura. A segunda sugestão... Você tem... A segunda sugestão seria fortalecer a fiscalização municipal e reforçar a vigilância, principalmente nos pontos de ônibus. Foi o que foi bastante apontado, né? A segurança nos pontos de ônibus. A terceira proposta é infraestrutura com soluções baseadas na natureza para mitigação de risco, tanto risco de inundações, né? Com jardins de chuva, sistemas de drenagem urbana, como de deslizamentos, como reflorestamento. A quarta proposta é plataforma colaborativa da causa animal. Então, seria, por exemplo, um aplicativo onde a gente poderia reportar animais perdidos, trocar informações junto com a prefeitura, denúncia de maus tratos, troca de informações sobre saúde animal, divulgação de programas de castração, também que serviria como um espaço para patrocínio, para angariar fundos, para a gente ter um hospital público veterinário e talvez esses PET também. E a nossa quinta sugestão é um repositório de informações comunitárias, porque parece que existe um gap, né, na comunicação entre a prefeitura, o que a prefeitura está fazendo e o que está chegando na população de fato. Tem muita coisa que vocês estão fazendo, mas não chega, né, na população. Então, talvez um meio digital pela qual a prefeitura divulga as iniciativas, os editais, os projetos em andamento.
Então, essas são as nossas 5 propostas. Muito bom, gente. Parabéns, viu, pelo trabalho. E é um tema difícil também, né? Sempre desafiador. Ainda mais quando envolve comunicação, né? Agora, qual o próximo? Estamos no último eixo. O último eixo, pessoal, dos 5 eixos, o eixo 5 é governança e participação social. Então, os membros que elaboraram as propostas desse grupo podem comparecer aqui ao palco para a leitura dessas propostas. Pessoal que participou do eixo 5, governança e participação social, podem vir aqui à frente, por favor. A Lades, Landré, ó, turminha boa, hein? Aproveitando aqui, gente, enquanto o pessoal chega, eu achei aqui, no caminho, um fone de ouvido preto. Seu? Então, tá bom. Uma outra informação importante, as inscrições para delegados foram encerradas, tá bom? Porque já estamos aí no adiantado da hora, não cabe mais novas inscrições, tá bom? Só para ficar oficializado, registrado, que encerramos as inscrições para delegado. Vou passar. Quem que vai falar? Tira a foto dos grupos, hein, gente? Boa tarde a todos. Bom, no primeiro momento, queria agradecer essa participação de todos. Foi muito interessante vir pelas propostas aqui. E vi também que muita coisa é transversal, né? São assuntos aí que às vezes estão num eixo, mas pode estar em vários eixos ao mesmo tempo, porque tem bastante coisa que conversa, né? Que realmente se alinha a outras propostas. O pessoal aqui maravilhoso, totalmente participativo, realidades diferentes, de regiões da cidade diferentes, e apontam para as mesmas particularidades, né? Não vou dizer nem problema, porque às vezes é só uma questão de alinhar soluções para atender de forma veemente assim, o que eles pedem. E foi muito bom participar. Eu vou pedir que a André possa ler as 5 propostas, porque trouxe o óculos errado, não consigo ler a tela do celular, desculpa. Obrigado. Obrigada. Bom, então, antes de ler aqui, também queria agradecer, Marcelo, a oportunidade do nosso grupo e dizer, eu queria pedir uma salva de palmas para esse grupo, porque a gente tem representantes das comunidades aqui nesse grupo. E eu acho que é o maior valor que a gente teve no grupo é a diversidade, né, de segmentos, setor público, comunidades, terceiro setor e um monte de gente linda, né, querendo fazer a diferença. Então, assim, no eixo 5, que é participação social e governança, surgiram as propostas de ter um projeto de formação dentro da cidade e manejo junto às comunidades visando o mapeamento e a revitalização de áreas de restingas e manguezais, áreas litorâneas, a criação de parques e praças urbanas, criação e incentivo de hortas comunitárias. Né? Então, mapear todas essas regiões e a gente ter, de fato, essa revitalização, né? Pensando em regeneração também. Depois, a participação dos servidores da prefeitura e dos servidores, né, de uma maneira geral, principalmente dos agentes comunitários que chegam, enfim, nos lugares onde, né, às vezes, nem o plano diretor aponta ali que é uma rua e tem uma importância, desses agentes comunitários de saúde e educadores que costumam ter o contato direto com a comunidade em atividades de formação junto à comunidade, ou seja, que os próprios servidores sejam formadores, né, dentro das comunidades e vice-versa, as comunidades também ajudarem a formar os gestores e tudo mais. Bom, aí uma coisa muito importante também que surgiu foi o desenvolvimento e a divulgação de um banco de dados atualizado com os movimentos e projetos populares das cidades, lideranças comunitárias, as ONGs, ou seja, as associações comunitárias. A gente não tem isso sistematizado e atualizado atualmente, principalmente depois da pandemia, que fragilizou muita gente, né? Temos também a proposta de levar formações junto aos agentes locais de inclusão social e as OSCs, procurando oferecer oportunidades nos locais de interesse e dentro do calendário anual da própria comunidade, ou seja, essas várias formações que existem nos projetos, né, sejam de políticas públicas ou de ONGs, normalmente se tem uma dificuldade de que a comunidade se mobilize e vá até compareça essas formações. Então, a gente também está falando de ocupar os espaços e se integrar no calendário da comunidade, nos momentos que a comunidade já se reúne, que já está organizada, né? Então, fazer esse processo de inclusão de fato, né? E não que a comunidade sempre se desloque para ir para os formadores. Tá tudo certo até agora, grupo? Estou fazendo bem? Então tá. Bom, então
Bom, e depois a gente tem criar uma proposta de lei, essa é muito importante, em atenção, gestores de empreendimentos e tudo mais. Criar uma proposta de lei que garanta a divulgação antecipada e efetiva de audiências públicas de pelo menos 60 dias em todo tipo de meio possível, físico e virtual, nos bairros da cidade. Quando a gente tiver audiências públicas, não dá mais para continuar do jeito que está, com aqueles 15 dias, temos que ter pré-audiências, pré-jornadas, pré-formações, e levar isso de uma forma mais organizada, efetiva, e que, de fato, as comunidades tenham voz e vez nas decisões inerentes às cidades a que elas habitam. Obrigada, gente. Muito obrigado a todos os membros do Eixo 5. Só um pouquinho, por favor. Desculpa um ato falho. Eu esqueci de agradecer a Marina, que foi quem cuidou da gente lá e apoiou e tudo mais. O Bruno também está em algum lugar por aqui, nos apoiou lá. E, claro, uma dedicação de um abraço imenso aí a André, que com seu grande conhecimento e toda a bagagem aí ajudou bastante a gente a formular tudo isso. Porque, na verdade, a dificuldade do gestor, eu que estou lá, que às vezes não faço o TBC, né, porque a gente está lá dentro do dia a dia. Daqui a pouco ela explica. A gente, às vezes, dentro daquela rotina de trabalho, né, que consome a gente com a burocracia do Estado, em função das atividades que a gente faz, em cada um aqui faz na sua secretaria, os colegas servidores, né, a gente não consegue fazer o que deve ser feito, que é ouvir, né, com ouvidos aptos a entender o que a comunidade fala de fato, né? E também interpretar o que eles falam, porque às vezes a dificuldade nossa, né, de entender completamente. Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito, e a André já percorreu esse caminho ao longo dos últimos 30 anos, fez essa interlocução brilhantemente lá dentro da sala, e a gente consegue, então, transformar vontades em texto e isso poder virar a política pública. Tá? Agradeço mais uma vez a todos. Desculpa. Vocês iam bater palmas para o Marcelo, por favor. Podem bater palmas para o Marcelo. Quem sou eu para tirar as palmas do Marcelo, né? Enfim. Não, mas eu queria fazer um agradecimento especial, Carol, só também rompendo aí um pouco o protocolo. Queria agradecer a todas as instituições de terceiro setor que trabalham no Litoral Norte, que trabalham fortemente, né, que eu acho que a gente também tem um coletivo super importante. E queria homenagear também e agradecer ao Roque da Caraguatás, que é uma ONG super importante de Caraguá, que ele gostaria de estar aqui, inclusive foi ele que indicou várias pessoas, indicou 2 mulheres para serem painelistas, né? Então, pronto, então, a gente que se sinta contemplada, você e eu. E o Roque, ele gostaria muito de estar aqui, ele pediu para mandar um abraço para todos, ele está com a mãe, né, acamada, doente, com um estado bem aí delicado, mas ele está acompanhando tudo. Então, assim, Roque, muita gratidão, porque eu acho que isso que é o terceiro setor, né, um setor que inclui sempre, né? Então, muito obrigada. Muito obrigado a todos os participantes do Eixo 5, em nome da André, do Marcelo, todo o grupo que elaborou essas propostas e também as contribuições para a conferência. A proposta da conferência é justamente dar voz, né, uma voz coletiva, uma voz ampla de atuação, e isso tem sido visto durante o evento de hoje. Para nós é um privilégio, né, estar participando desse momento e, junto de vocês, podermos realmente entregar como resultado final essas propostas que vão florescer de todo esse debate. André, agradecer aí a lembrança do Roque, né, dessa associação importante aí do município. Ele fez parte da comissão organizadora também, tá, gente? Então, que bom que você trouxe aqui o registro. Ele está de longe acompanhando nós. Vamos ao momento importante e desafiador, que é a votação das propostas, tá bom? A Marina conseguiu digitar todas. E qual que é a sugestão aqui, gente? Nós vamos, por eixo, ler e votar. Aí cada um vai levantar o braço, me corrija, Cauê, Fernanda, se eu estiver falando errado. Cada um levanta o braço, eu vou pedir para a organização me ajudar a contar, para que a gente possa anotar a contagem ao lado da proposta, tá bom? Bruno, Adriel, né? Adriel, Fernanda, vão me ajudar a contar para a gente colocar corretamente aqui o número. Ao final, a gente verifica as que foram mais votadas. Pode ser assim? Tudo bem? Que eu acho que vai ser mais fácil de entender e a gente fazer. Vamos lá, pessoal. Faremos a leitura
Na sequência, aqueles que concordarem com o encaminhamento da proposta para a etapa estadual, levantem as suas mãos. Sugerimos que seja eleita uma proposta por eixo, então aqueles eixos que tiverem 2 propostas, sabemos que podemos ter no máximo 8 propostas, que isso fique bem claro para todos. Primeira proposta do eixo 1, urbanismo e habitação. Revitalizar os bairros, tornando-os inteligentes e de 15 minutos. Gente, levanta e fica. Então, a proposta 1, 31. A Fernanda está anotando ali. A 1 do eixo 1, 31, mas Fernanda anota também. Gente, teve uma dúvida aqui, vamos dividir. Todo mundo pode votar, tá? Porque no final há de existir aquele que não vota para ter diferença, e aí a gente vê o que tiver menos votação, a gente vai excluindo, tá bom? Sim. Sim, ótima sugestão. Obrigada. Vamos ler as 5 propostas, então. Cauê, você lê novamente e a gente vai repetir a votação, tá bom? Segunda proposta. Não. Lê todas mais uma vez, Cauê. As 5. Tá, proposta do eixo 1, urbanismo e habitação. Primeira proposta, revitalizar os bairros, tornando-os inteligentes e de 15 minutos. Segunda proposta, criação de empreendimentos compactos, vertical de uso misto, com nova legislação específica para este uso, podendo ser construído em mutirão, com cursos de capacitação e oportunidade de emprego no futuro, com possibilidade de aproveitamento de edifícios públicos para uso enquanto habitação de interesse social. Terceira proposta, implantar parques, áreas de lazer, servindo como drenagem urbana e espaços culturais. 15 parques lineares ligando os bairros e acompanhando os rios da cidade. Quarta proposta, identificar as votações por região, valorizando suas características. Estou chegando mais perto aqui que minha visão está falhando, pessoal. Quinta proposta, planejamento estratégico de expansão. Agora, as pessoas escolhem qual proposta vai eleger ou faremos a leitura de todas as propostas? Isso. Pessoal, então agora a gente vai seguir. Fizemos a leitura das 5 propostas do eixo 1, urbanismo e habitação. Agora é o momento, mais uma vez, da votação, mas da primeira proposta do eixo 1, ok? Vamos repetir, porque agora todo mundo sabe as 5, ok? E aí pode votar naquilo que acha que é mais importante. Então, a número 1, revitalizar os bairros, tornando-os inteligentes e de 15 minutos. É isso? Por favor, levante a mão aqueles que entendem que essa é uma proposta que não pode ficar de fora. A organização está contando. Por favor, mantenham os braços. 29. Podem abaixar o braço, 29. Tá bom? Tem uma pessoa registrando aqui por escrito e nós também estamos digitando aqui. Proposta 2. Criação de empreendimentos compactos. Vertical de uso misto, como nova legislação específica para esse uso, podendo ser construído em mutirão, com cursos de capacitação e oportunidades de emprego no futuro, com possibilidade de aproveitamento de edifícios públicos para uso enquanto habitação de interesse social. Essa é a proposta número 2. Por favor, quem quer votar, só erguer o braço. Organização contando. 17 pessoas votaram, registramos aqui por escrito e também no computador. Terceira proposta, implantar parques e áreas de lazer, servindo como drenagem urbana e espaços culturais,
com 15 parques lineares, ligando os bairros e acompanhando os rios da cidade, valorizando os rios da cidade. Parte disciplinária, ergue o braço. Organização contando, por favor. Mantenha os braços erguidos. É que eu não posso votar, senão eu votava também, gente. Deu? 51 votos, tá? As pessoas podem votar mais de uma vez, porque ela está dando o voto dela. Depois nós vamos perceber a diferença. E aí vai ficar uma ou duas ou mais propostas comparadas às outras. Pois não. Alguns eixos poderão ter duas e um não. Vai ser o que for. A ideia, a sugestão é aquilo que é o mais votado de todos. A sugestão foi que todos pudessem votar, né? E aí fica o. Agora é lógico que a gente vai garantir, lógico, como o regimento pede, pelo menos uma proposta por eixo, tá bom? Isso, pelo menos uma por eixo, tá? Podemos seguir aqui. A proposta 4, ainda estamos no eixo 1, tá bom? Proposta 4, identificar as vocações por região, valorizando suas características. Quem entende que essa proposta é importante, pode erguer os braços, por favor. Quinze pessoas votaram. Estamos registrando aqui no computador e por escrito. Agora, gente, a última proposta do eixo 1, a número 5 é planejamento estratégico de expansão. Quem quer votar nessa proposta, só erguer a mão. Trinta e três votos, tá bom? Registrado aqui no computador e também por escrito. Eixo 2. Eixo 2, lembrando, é o tema infraestrutura e mobilidade. Proposta número 1. Municipalização da rodovia SP-55, promovendo autonomia na resolução de questões inerentes ao município. Número 2. Ligação entre transporte coletivo e rotas acessíveis com utilização de micro-ônibus e ônibus elétricos. Número 3, adaptação dos veículos da frota municipal para veículos elétricos com funcionamento por energia solar. Número 4, melhoria dos pontos de parada de ônibus buscando recursos do Estado. E número 5, implantação de sistema de transporte sobre trilhos aquaviário e aeroviário. Essas são as 5 propostas do eixo 2, infraestrutura e mobilidade. Agora vamos iniciar a eleição das propostas, ok? Número 1, municipalização da rodovia SP-55, promovendo autonomia na resolução de questões inerentes ao município. Quem quer votar nessa proposta, só erguer a mão, o braço, por favor. – 22 votos registrados no computador e também por escrito. Agora vamos à proposta número 2,
ligação entre transporte coletivo e rotas acessíveis com utilização de micro-ônibus e ônibus elétricos. Quem concorda, ergue o braço, por favor. Trinta e 36 votos, sendo registrados aqui no computador e também por escrito. Proposta número 3, adaptação dos veículos da frota municipal para veículos elétricos com funcionamento por energia solar. Quem quer votar na proposta número 3, ergue o braço, por favor. Trinta votos registrando aqui no computador e por escrito. Proposta número 4, melhoria dos pontos de paradas de ônibus buscando recursos do Estado. A número 4, quem quiser votar, ergue o braço, por favor. – 26 votos registrados aqui no computador e por escrito. Última proposta do eixo 2, número 5, implantação de sistema de transporte sobre trilhos aquaviário e aeroviário. Quem concorda, ergue o braço, por favor. É isso? 35 votos registrados aqui no computador e também por escrito. Gente, até aqui tudo bem? Vamos continuar, tá bom? Eixo 3, tema: meio ambiente e mudanças climáticas. 5 propostas foram elaboradas. A número 1, universalização do acesso à água potável e coleta e tratamento de esgoto no município de Caraguatatuba. Número 2, incentiva a regularização fundiária, com apoio de implementação de infraestrutura urbana. Número 3, implementação de educação ambiental vertical em todas as áreas, no legislativo, executivo, judiciário e nas escolas. Número 4, instalação de mais ecopontos na cidade para devido descarte dos resíduos sólidos, junto com a iniciativa de implementação de um consórcio regional para tratamento de resíduos sólidos, com cobertura dos 4 municípios do Litoral Norte e Paraibuna. Número 5, implementação de reservatórios de água, a fim de evitar problemas com a falta de água nas épocas de alta temporada. Essas são as 5 propostas do eixo 3, meio ambiente e mudanças climáticas. Vamos iniciar a votação. Número 1, universalização do acesso à água potável e coleta e tratamento de esgoto no município de Caraguatatuba. Quem concorda com a proposta, quer elegê-la, ergue o braço, por favor. – 31 votos registrados no computador e também por escrito. Vamos à segunda proposta. Incentiva a regularização fundiária com apoio de implementação de infraestrutura urbana. Quem quer eleger essa proposta, ergue o braço, por favor.
17. 17 votos no computador e por escrito, registrados. Proposta número 3, implementação de educação ambiental vertical em todas as áreas, legislativo, executivo, judiciário e nas escolas. Quem concorda com essa proposta, quer elegê-la, por favor, ergue o braço. Total, 36 votos registrados aqui no computador e por escrito. O 36, gente, a gente está... tá certo. Agora vamos para proposta 4. Proposta 4, instalação de mais ecopontos na cidade para devido descarte dos resíduos sólidos, junto com a iniciativa de implementação de um consórcio regional para tratamento dos resíduos sólidos com cobertura dos 4 municípios do Litoral Norte e Paraibuna. Quem quer eleger essa proposta, só erguer o braço, por favor. – 59 votos registrados no computador e por escrito. A última proposta do eixo de meio ambiente. A número 5, implementação de reservatórios de água, a fim de evitar problemas com a falta de água nas épocas de alta temporada. Quem quiser eleger essa proposta, só erguer o braço, por favor. – 26 votos registrados no computador e também por escrito. Tá bom. Gente, enquanto a Marina aqui só vai revisar as propostas do eixo 4, né, que ela foi anotando, só para deixar mais de acordo para a votação, vou atualizar vocês, vou pedir aqui que a Lilian também me ajude. Assim que a gente encerrar a eleição das propostas, né, que depois a gente vai ver quais que foram as mais votadas, vão então sair as mais votadas do eixo 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, na sequência, iremos para o momento dos delegados, certo, Lilian? Foram feitas já as inscrições, aí vão ser chamados aqui à frente, as pessoas vão se apresentar, e aí, dependendo da quantidade, tem eleição. Dependendo, se já tiver só a quantidade que é necessária, a gente não precisa nem fazer a eleição dos delegados, porque já vão ter os números de pessoas suficiente. Tá bom? Então, vamos agora à votação das propostas do eixo 4, cidades inteligentes. 5 propostas também que o grupo elaborou. A número 1, criação do aplicativo Vigilância Comunitária de Risco, onde a população reporta o risco com breve descrição e fotos e mapa base para gerenciamento dos apontamentos. Número 2, fortalecer a fiscalização municipal e reforçar a vigilância, principalmente nos pontos de ônibus. Número 3, infraestrutura com soluções baseadas na natureza para mitigação de riscos de inundação e deslizamentos.
Número 4, plataforma colaborativa da causa animal. Animais perdidos, denúncias de maus tratos, divulgação de campanhas de vacinação, castração, espaço para patrocínio para angariar fundos para um hospital veterinário municipal.